Será que agora vai? Ai, meu Deus, vai sim! Hoje a gente vai conversar então sobre como que a energia sexual, a saúde da nossa energia sexual reflete, impacta na nossa fertilidade física, na nossa fertilidade criativa e também no nosso prazer. E para isso a gente chamou uma convidada super especial, que é a Larissa. E vamos ver se agora a gente consegue entrar aqui na live. Como eu estava falando anteriormente, né, energia sexual é a fusão de dois tipos de energia, principalmente quando a gente traz essa ideia tântrica da alquimia sexual, né, principalmente quando a gente vem compreendendo que a nossa energia sexual é uma energia que cria. Se a gente parar para pensar, ela é capaz de criar uma vida física, não é mesmo? Quando a gente está em contato com outro ser humano, a gente é capaz, inclusive, de criar um bebê. Por que será que através de colocar nossos projetos no mundo, né? E essa é a mesma energia que fala muito do prazer. Nossa, Lara, eu tô tentando aqui, será que não vai? Vai sim. Vamos tentar novamente. Elisa, Agora entrou. deu! Ó, Ai, poder de cocriação. Então, menina, eu já estava aqui mentalizando. Deixa eu baixar todas as minhas barreiras. O que será que está impedindo essa live de acontecer? Traz essa energia sexual para ação, manifestar. Tá louca. Não, E tanto, eu desapeguei dos resultados. Eu falei assim, tudo é como é, porque a expectativa barra o fluxo da gente receber. Aí eu falei, ó, se for para ser, vai ser. Boa Nossa, tarde. perfeito. E, isso tem tudo a ver com a nossa live e com o prazer, porque sempre quando a gente coloca expectativa sobre o prazer, sobre ele tem que acontecer de uma forma muito específica, ou até mesmo essa expectativa tem que ter um orgasmo. Quantas vezes a gente teve um orgasmo, não é? Exatamente. Porque quando a gente vibra expectativa, é que a gente não tem algo no momento presente, a gente quer no futuro. E se a gente não tem algo no momento presente, a gente está vibrando escassez, é um hertz, é uma energia muito baixa, né? Então a gente tem que se colocar no presente já realizada e desapegar dos resultados. Eu falei, tudo é como é, e entrou. E eu aqui, né? Deixa eu baixar minhas barreiras. O que tiver aqui no campo, vamos baixar agora. É, gente, é babado. Então, antes da gente começar, Lari, já entrar nesse assunto que eu acho que vai ser incrível, tenho certeza. Gostaria que você se apresentasse aqui para as meninas. Eu já te conheço, né? A Lari é uma consteladora incrível, que trabalha com diferentes técnicas terapêuticas, mas eu acho que o carro-chefe é a constelação, não é? Conta um pouquinho aqui pro pessoal o que que você faz, fala quanto que você é maravilhosa, porque isso eu já sei, né? Sim, eu sou terapeuta sistêmica, astrosistêmica, né? Que eu trabalho com diversas técnicas de cura, como mapa astral, constelação, tarô, outras técnicas também. Então é bem diversificada a geminiana aqui. E eu sou uma apreciadora nata do trabalho da Elisa, né? A gente faz trocas incríveis de aprendizados, porque eu me identifico muito com a filosofia de vida da Elisa, né? Eu trago muito, né, para a filosofia sistêmica também, da constelação familiar. Então tem tudo a ver essa integração aqui nossa. Ai, maravilhosa. E como eu estava falando com as meninas, né, hoje a gente queria trazer muito esse tema de como que anda a nossa energia sexual para a nossa fertilidade do corpo físico. Sim, então a gente está falando aqui dos ovários, do útero, mas também toda essa fertilidade do nosso corpo sutil, que é essa capacidade da gente tem de criar, conceber um projeto, sustentar ele, gestar ele, parir, sustentar fora, que é totalmente, né? Nosso sistema reprodutor, tanto no físico quanto no energético, e a mesma energia do prazer. Afinal de contas, o prazer, né, ele tem essa capacidade de fazer a gente gerar uma criança. E é a mesma capacidade de liberação, que a gente fala muito, né, no Tantra, que é a energia da morte que cria, que traz esse movimento, fala da nossa ciclicidade. E para mim é super incrível, né? Porque a gente, principalmente na alquimia sexual quanto no tantrismo, a gente vem falando então de duas energias que se fundem. A feminina, a energia mais yin, que também está presente na energia masculina. E aqui não necessariamente a gente está falando de homens, mas desse pulsar, que está presente inclusive nos nossos ovários, desses contenedores de criações, de sementes criativas dentro da gente, que quando se fundem,
eles geram, porque eles entram em movimento. E é totalmente essa nossa capacidade de conceber, gestar, parir, que é um processo extremamente feminino e de morte, de entrega, inclusive orgástico, né, para algumas mulheres, mas o orgasmo também é um grande parto, é uma grande liberação, em que a gente perde total controle dessa mente controladora. E é o mesmo processo que, se a gente olhar mais para o básico, é a nossa menstruação, esse processo de liberação, transmutação que o nosso corpo passa. E para mim é super legal estar falando sobre isso, porque a gente vem falando então num conceito da gente olhar como é que anda a nossa saúde da energia sexual. E aqui não é para colocar dogma, né, do que é certo, do que é errado, mas entender o que é essa energia e como que ela está se manifestando tanto no prazer, no corpo e também nessa capacidade que a gente tem de gestar, parir os nossos sonhos que merecem estar no mundo. A Lunay está perguntando, começou há muito tempo? Não, acabamos de entrar, Lu. Chega mais. Daí, antes da gente começar esse papo, eu gostaria de saber, para quem aqui está assistindo, se para vocês faz sentido esse conceito, se a energia sexual para vocês fica limitada somente ao sexo, ao auto-toque, ao orgasmo, ou se o prazer também está presente nos seus processos de manifestação, de colocar no mundo as suas ideias, de se expressar, inclusive, né, colocar limites, mas também falar o que você veio fazer, o que você deseja, pedir, né? E, acima de tudo, quanto que está a sua relação com o teu útero, teus ovários, nessa capacidade fértil do seu ciclo, mas, acima de tudo, nesse contato com o teu corpo, com essa dança do feminino, com a energia yang, como que ela está se expressando. E daí, Lari, a gente trouxe a Lari aqui para a gente também, né, ter um conhecimento no nível sistêmico. O que será que o prazer, a fertilidade estão falando no nosso campo? E essa é a pergunta que eu gostaria de te fazer, porque eu adoro o conceito que você tem e para mim vai muito de acordo com o que eu acredito, o que eu expresso aqui nesse perfil. E eu gosto, né, dizendo que desde lá, né, da primeira infância, né, de quando a gente nasce, a gente é pura essência. A criança é pura essência, né? Ela já nasce com dons únicos, peculiares, né, talentos únicos. Ela expressa os dons, talentos e habilidades de uma forma lúdica. Ela se permite ser ela mesma, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai nos limitando em crenças limitantes, né? Sendo muito leais aos nossos pais e ancestrais, que talvez não se permitiram expressar a criatividade, se permitir ao prazer de criar, né? Então, a gente vai se sabotando muito pelo nosso sistema familiar. Que eu digo que nós somos como uma árvore, né? Para uma árvore crescer forte, frutífera, abundante, ela precisa tomar da força das suas raízes, né? E se a gente não se desperta para tomar da força dos nossos pais e ancestrais, independente do que faltou lá atrás, a nossa vida foi preservada por eles, a gente vai se enfraquecendo no meio do caminho, a gente vai tolhendo a nossa criatividade, a gente vai seguindo o mesmo destino que eles, né? Então, a gente acaba ficando com uma criança ferida, presa, o adulto se torna ferido e a gente acaba não seguindo o nosso próprio destino, ou seja, tendo a liberdade de ser nós mesmos. Porque o prazer tem muito a ver com isso. A criatividade tem muito a ver com isso. A gente expressar a nossa criatividade com a nossa própria identidade, né? Então a gente se sabota muito pelo nosso sistema familiar, né? Ainda mais com o histórico, toda a bagagem que nós temos lá atrás, das mulheres que se permitiram ser tolhidas, né? Que não tinha voz, né? O homem também foi muito castrado pela sociedade, né? De certa forma, todos nós, eu não gosto de falar essa palavra, mas eu vou pôr entre parênteses, somos vítimas, né? Da sociedade, da condução de como fomos conduzidos, né, no decorrer da nossa vida. Então, a gente perde muito dessa nossa essência, né? Então, para a gente, uma ótima prática, né, para a gente limpar a nossa energia sexual é nos separar desses apegos energéticos que muito tem a ver
com a nossa hereditariedade, com aquilo que a gente se apegou no nosso sistema familiar, por lealdade a eles, para a gente se sentir pertencidos ao sistema, né? A gente se apegou a eles, seguindo o mesmo destino que eles, então a gente precisa se separar desses apegos para a gente renovar essa energia e poder resgatar a expressão da nossa criatividade, que lá atrás a criança ela já sabia o que ela queria ser quando crescer. Ela já sabia os projetos que ela queria criar. Ela já sabia o que ela sentia prazer em ser, né? Então, na visão sistêmica, a gente traz muito isso, Elisa. Veja se faz sentido. Nossa, faz muito, vai muito de encontro com a minha visão, porque tudo aquilo que a gente cria sem prazer, qual que é a probabilidade de dar assim muito bom? Pode até dar certo, mas que você tem fogo interno para continuar sustentando a longo prazo. Quando não tem prazer, quando não tem esse lugar do merecimento, dessa permissão, se divertir mesmo com as responsabilidades, porque a gente sabe sim que temos responsabilidades para conduzir um negócio, para conduzir um projeto, inclusive para terminar, né, uma pintura, precisa dessa responsabilidade do começo. Sustentar até finalizar. Você vê que até isso tem uma ciclicidade, um pulsar. E eu gosto muito dessa visão, principalmente da infância, porque a gente, às vezes, muitas vezes se esquece que de onde que a criança veio, de onde que o bebê veio? Do sexo. Exatamente. O que ela mais tem quando ela acabou de sair do forninho? Energia sexual, não genital, voltada para o sexo, para se tocar, para ter um orgasmo, mas é energia sexual. Essa questão da experimentação, de se divertir, da experimentação, inclusive, da papinha, da fruta que está aprendendo a experimentar. Então, esses sabores trazem tanto prazer, quanto também eles vão percebendo, isso daqui é ácido, talvez isso daqui é estranho, e vai percebendo o que para eles são bons. Você vê o processo até mesmo de encontrar o equilíbrio, de se permitir levantar esse esforço de aprender a andar sobre duas pernas. É um processo de experimentação e de prazer. E o que continua fazendo eles se moverem, é a diversão e o prazer. Que quando está em movimento, é energia vital. E é essa energia vital que fazem essa criança crescer, junto com as nutrições, é óbvio. A energia do pai e da mãe, principalmente da mãe, por conta do leite físico. E daí, para quem gosta do tantrismo, da alquimia sexual, do leite etérico, né? Dessa energia que está envolvendo ela. Mas a gente carrega, então, a energia tanto feminina quanto masculina, pai e mãe, né, para estar caminhando sobre essa terra. E é muito legal, porque eu gosto muito dessa visão, porque a gente carrega dentro do nosso corpo, né, não só as características dos nossos olhos, cor da pele, cabelo, mas também muito das crenças, valores, de tudo aquilo que nos foi penetrado, né, para além somente da vagina, mas penetrado através daquilo que a gente viu, dos nossos ouvidos, da nossa pele, de tudo isso que a gente sentiu no campo. A gente carrega muitas coisas deles ao longo dessa vida, mas também aquilo que eles carregaram do campo deles, da criação dos pais, dos nossos avós e assim de toda uma ancestralidade, né? E aonde que mais se manifesta isso? Em todo o nosso corpo, a gente vê principalmente no útero e nos ovários, porque foram os órgãos responsáveis da vida, assim como do nosso prazer. A saúde uterina e ovariana impacta totalmente na saúde, inclusive na abertura da vagina para o prazer, gente. É uma loucura? É, mas impacta diretamente, porque até mesmo a dança cíclica vai modificar a forma como a gente se lubrifica, a altura do nosso colo, quando o nosso corpo se sente seguro, o nosso útero funciona de um jeito, o ovário também, e o nosso corpo, o nosso canal, a nossa pelve se abre, relaxa ou se fecha. Então, quanto mais a gente se permite, né, principalmente quando a gente vai para esse processo criativo, ou nesse processo de tomar decisões que nos impactam, seja desde a decisão, eu quero ter um bebê, ou dessa decisão, eu quero ter um relacionamento, de mudar de trabalho, a relação que a gente tem com a abundância, com o prazer, é tudo uma relação de troca. Não só da gente com o outro, com o nosso entorno, mas acima de tudo, com a gente. Porque é uma dança da nossa própria energia de se permitir intuir, sentir, assim como de agir, de falar, se movimentar em torno disso. Faz sentido para vocês? Eu espero que sim, né? Porque a gente dá umas viajadas aqui de vez em quando. E é muito forte, né? Quando a gente fala então nisso, porque a gente carrega. A gente carrega muita coisa no nosso, desde o nível sutil, né? Porque as nossas crenças
regem o quê? 95%, nosso inconsciente rege 95% das nossas decisões, das nossas emoções, inclusive da ação. E é muito forte porque a gente percebe que a gente tem inconscientemente uma série de dogmas, desde, por exemplo, eu vou falar no meu caso, né, que não precisa ser de outras mulheres, mas, por exemplo, uma pressão, olha, tá com 32, 33 anos, não teve aí no bebê, não teve aí no relacionamento, né? Aí a crença e a pressão, né, da maternidade. Então, talvez aqui seja regido muito nisso. A gente vê também pessoas, né, às vezes não tem essa crença necessariamente, mas que precisa ter um trabalho específico. Não pode necessariamente mudar de carreira depois de determinada idade. Quanto de prazer isso acontece? E quando a gente traz para a sexualidade, tem várias crenças, tem vários valores, tem várias energias que são ancestrais, né? Quantas mulheres se permitiram vivenciar o prazer? Quantas mulheres puderam falar não? Quantas mulheres puderam bancar, né? Tipo, mudar toda a estrutura e falar assim, agora eu não quero mais esse relacionamento, eu quero transformar esse relacionamento, né? Ou então a decisão de não ter filhos, assim como a decisão de ter filhos por si, né? Dentro da relação, mas essa decisão, quero ter mais filhos, não quero, sem todo esse dogmatismo, né? Que muitas vezes acaba nos limitando. E isso, presentes ou não, acaba roubando muito da nossa energia quando a gente não está consciente. Faz sentido? Exatamente. E Porque Elisa, mexe, né? Pode falar. não, e dando um gancho aí dessas limitações, eu atendo muitas clientes e homens também, né? Com problemas, somatizações na parte reprodutora. Seja desde um cisto, um pólipo, né? Uma menstruação desregulada, quanto até problemas maiores, né? E essas limitações, né? Por lealdade ao sistema familiar, que a gente acaba seguindo o mesmo destino que eles, criando crenças limitantes não só hereditárias, mas sociais também e pessoais. Essas somatizações, falando numa linguagem da metafísica da saúde, né? O corpo energético rege meu corpo emocional, que rege meu físico, e se eu não cuido disso, depois é a morte, né? Então, assim, toda a somatização energética e emocional das pessoas se permitirem ser tolhidas, não viver com prazer, não abortar projetos, não olhar por os abortos, né, para as exclusões do sistema, enfim, uma série de somatizações vai cristalizando na parte reprodutora até virar uma doença. E se a gente não olha para isso, que é 95% de crenças que estão no, né, não só crenças, mas fobias, traumas, exclusões, tudo aquilo que está no nosso inconsciente, no subconsciente, se a gente não faz essa limpeza através de técnicas de cura, né, pode virar uma doença e a pessoa vai lá, toma, por exemplo, um remédio, camufla a causa emocional e energética, né, e não olha para essas questões com afinco. Então, é muito importante a gente trabalhar tudo aquilo que a gente carrega no nosso inconsciente de limitações, né, de apegos, para a gente trabalhar essas questões e alinhar o nosso chakra sexual, né, tanto o homem quanto a mulher, é muito importante, né. Nossa, pode terminar, desculpa. Não, e assim, um número muito grande de pessoas, e às vezes as pessoas não têm a consciência de que essas somatizações é muito forte isso, né? E por lealdade, às vezes acho que é muito natural. Ah, minha mãe tirou um útero. Ah, eu tenho pólipo. E fala com uma naturalidade, né? Como se doenças fossem naturais. Na verdade, elas são mensageiras, né? Elas vêm como resolução de conflitos que não foram vistos lá atrás. Então, a gente despertar essa consciência para a gente olhar para essas questões, para a gente descristalizar essa somatização do nosso chakra sexual e a gente poder se permitir, né, viver uma vida com prazer, criar projetos, gerar filhos, enfim, é muito importante olhar para essa saúde também, né, da nossa sexualidade. Sim, aqui a Cori falando, Urano, adoro as astrólogas, né? Urano em Touro pedindo revolução no apego. E é super feminino, né? Porque feminino é entrega, é liberação, é esse processo
Total. E é muito forte quando você fala, porque às vezes a gente também não percebe, né? Que a própria energia sexual como um toda, ela não é só movida pela nossa genital, gente. É movida muito pelo nosso mental. Tanto essa parte que a gente pensa, tanto esse inconsciente, quanto o nosso emocional. E da mesma forma que eles influem as nossas genitais, seja no funcionamento da lubrificação, seja nesse medo e nessa insegurança que fecha tudo, assim como esse coração que bombeia sangue para o útero, para os ovários, o nosso sistema endócrino, né, e a liberação hormonal, que abre esse corpo ao prazer e ao mesmo tempo também, quando necessário, fecha, dependendo do medo, da insegurança, se libera cortisol e adrenalina. Mas essa energia sexual, ela nutre também, né, o nosso emocional, porque eu gosto muito dessa definição, que a energia sexual é um encontro com o coração que se torna a alegria, a diversão e esse pulsar de vamos viver a vida, cada um, lógico, com a sua energia, é óbvio, né? Ninguém precisa ter o ascendente leão, né? De querer, vamos amar todo mundo, né? Ninguém precisa ser um ursinho carinhoso, né? De abrir o coração, vamos se amar, gente. Tá tudo certo, né? Que é eu escrito. Faço essa brincadeira, mas a gente percebe que essa integração, né, da nossa mente, consciente, inconsciente, o nosso emocional, o nosso comportamento, que também vai em direção ao que está passando tudo aqui dentro, como aqui também no nosso emocional e na nossa energia. Então, é integração físico, mental, emocional e energia. E é muito forte, né? Porque a gente carrega vários nãos, não toca, esse pulso da nossa individualidade, né? Dessa criança que gosta de pintar. E as coisas que a gente ouve, por exemplo, ai, que desenho feio! Ou então, ai, mas aqui você escreveu isso errado, isso tá certo, isso não. Essas afirmações vão sendo guardadas aqui e vão mexendo muito, né? Nessa questão nossa da nossa capacidade, do nosso merecimento, de quem a gente é, de como que a gente pode se expressar. E a gente precisa começar a soltar, né, de certa forma, tudo isso que nos falaram, porque vai nos tolhendo. E é muito forte quando a gente começa a olhar, inclusive, para a somatização, né, a cristalização das patologias, nosso, tanto na vagina quanto no colo, no útero e nos ovários, fala totalmente sobre isso, né? Quando a gente vê a simbologia, os ovários é o quê? É uma parte muito yang, que se a gente pudesse trazer, né, vem falando muito sobre essa energia masculina, que não necessariamente a gente precisa falar de homens, mas que também fala sobre, né, a nossa relação com o externo, nossa relação com os parceiros, amigos homens, nossa relação com a estrutura patriarcal que a gente vive e, querendo ou não, é muito castradora, né, autoritária, nossa relação com os nossos pais, então ali as nossas sementes da vida, os nossos óvulos. E é muito forte, porque quando a gente vê a somatização, o funcionamento do ovário, ele está tanto nesse excesso da ação, assim como esse excesso de crítica e o medo da rejeição externa, o medo do abandono externo. Então a gente precisa o quê? Fazer para poder ser vista pelo outro. Então a gente vê aqui que quando está em desarmonia, a gente vai para esse outro local, a gente não vai para essa capacidade potencial da criatividade, inclusive os ovários também, né? Principalmente na medicina chinesa, fala muito sobre essa essência da vida, essa essência que está conectada com essa energia sexual nossa, e às vezes ela é tolhida. Então, quando a gente traz para o âmbito da criatividade, para o âmbito sexual, e até mesmo essa capacidade fértil do corpo, a gente percebe que quantas vezes a gente, quando vai nessa expressão de mostrar para o mundo quem a gente é, a nossa criatividade, se permitir simplesmente dançar para brincar, às vezes a gente se tolhe pelo que, ai, mas o que o outro vai pensar? E o nosso útero, por outro lado, é uma relação muito com o feminino, né? Que é esse pulsar muito da nossa sexualidade, da sensualidade, dessa capacidade de gestar uma vida física, sim, mas essa capacidade de nutrir, se autonutrir, ao mesmo tempo de liberar. Porque o útero é um espaço literalmente oco no nosso corpo, aonde, né, por conta da dança hormonal, dessa dança dos ovários e do útero, né, essa dança desse feminino com o masculino, né? Lembrando que aqui a gente não necessariamente precisa falar homens e mulheres, mas essa dança energética e hormonal, aonde, né? Dependendo da nossa produção hormonal, esse útero ele vai estar produzindo, então, o endométrio para liberar. E esse processo de liberação é feminina, né? No Tantra a gente vem falando, né? Que é a morte
não só física, mas a morte que nos leva ao orgasmo, a morte da finalização dos ciclos, a morte que advém com a menstruação, é um processo de liberação profundo. E quando a gente traz daí nesse conceito do útero, é muito sobre a relação que a gente tem consigo e os nossos próprios processos, né, de autonutrição e, acima de tudo, né, tudo isso que a gente vem carregando dentro, que, por muito mais tempo do que o necessário, que a gente não deixa literalmente morrer para finalizar. Né? E aí também vem a somatização de muitas patologias, porque a gente carrega muita coisa que é nossa e que não é nossa por mais tempo que é necessário, e muitas vezes essa própria autorrejeição, esse medo de ser. Então a gente vai trazendo várias coisas que não são nossas e a gente vai extraindo, né? Porque, de certa forma, a gente aprendeu que novas tentativas, aquele sonho que a gente tanto desejava realizar, aquele impulso, de alguma forma não deu certo, então a gente se rejeitou como se a gente não merecesse. E não viu a possibilidade de que, talvez isso aqui só seja um não, mas a gente pode tentar de outra maneira. Mas esse apego às antigas experiências é desafiador. E esse útero, ele fala muito sobre toda uma linhagem feminina. Afinal de contas, todos nós viemos de um útero, né? E é muito forte. Daí você vê que toda essa dança, ela integra muito a nossa vagina, que é um espaço extremamente receptivo e feminino, esse colo, dessa abertura, e a gente percebe que o nosso corpo tem uma história tremenda, né? Faz sentido para você, Lari? Faz. E eu estava lendo aqui, ó, e quando estamos fazendo, estamos no yang, né, na energia masculina e ficamos exaustas. Eu ia falar exatamente isso, linkando o que a Elisa estava falando. Nós temos 50% feminino, 50% masculino dentro de nós. A gente carrega toda uma linhagem masculina e feminina, né? Lá atrás, Freud falava que tudo que a gente carregava no nosso inconsciente eram sentimentos e emoções. Porém, Bert Hellinger, que é o fundador da constelação, ele revolucionou esse conceito, que a gente carrega pessoas dentro do nosso inconsciente. Sentimentos e emoções de pessoas do nosso sistema. Se a gente olha para trás, né, o processo de constelação, ele favorece muito esse deixar para os nossos pais e ancestrais aquilo que eles não souberam lidar, para a gente poder fazer diferente do que eles fizeram e a gente poder, né, se corrigir, se transformar e evoluir nessa vida, né? Então, quando a gente faz esse processo de reorganizar o nosso passado para reorganizar o nosso presente, né, a gente consegue equilibrar melhor essas duas polaridades, yin e yang. Tomar pai e mãe dentro da alma, né? Não é ser conivente com o ato dos meus pais ancestrais, mas é honrar a vida que me foi concedida porque eu escolhi nascer nesse sistema. Então, nesse processo, a gente consegue equilibrar feminino e masculino. Consequentemente, eu consigo ter sucesso e progresso na minha vida. Eu consigo atrair pessoas e situações bem equilibradas. Eu consigo me alinhar energeticamente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Com esse equilíbrio. A natureza requer esse equilíbrio do yin, do yang, né? Como a Gabi escreveu, né? Quando a gente está descompensada, a gente está tomando mais do feminino ou do masculino, a gente acaba ficando em desordem mesmo. Então, o caminho é olhar para o nosso passado e perceber que a gente está carregando, de quem que a gente está carregando esse sentimento, né? Por exemplo, eu atendo muitas pessoas, né, num processo, eu atendo muito um tema que eu já passei, né, antes de fazer a minha transição de carreira, que hoje eu vivo a minha missão de vida, eu sinto muito prazer no que eu faço, eu posso trabalhar de domingo, que sou como um hobby, né, Elisa? Não é à toa que estamos aqui hoje. A gente entra num estado de flow quando a gente sente prazer fazendo o que a gente veio fazer, o papel que a gente veio cumprir nesse mundo, né? Mas antes disso, eu estava tolhendo muito a minha criatividade. Eu não estava sendo por essência. Eu não estava conivente com os valores que eu acredito, vivendo uma vida de ilusão, trabalhando num emprego onde eu não gostava, mas era o que eu precisava naquele momento para olhar para as questões do meu sistema familiar. E daí eu pude perceber que eu estava sendo muito leal
há muitas pessoas do meu sistema que sentiram o mesmo, então não é é um sentimento de pessoas do meu sistema que eu carregava no meu inconsciente, onde eu não me permitia sentir prazer na minha profissão, né? Olha que lealdade forte. Nossa, esse daí me caiu altas fichas aqui. Pode continuar. Então, são pessoas que a gente carrega. Olha lá atrás do sistema e percebe que pessoa você está carregando. Nossa, só veio a cara do meu pai aqui na minha frente. Meu pai é um fofo, mas assim, essa questão, inclusive, do trabalho, essa questão da criatividade é algo que pega, por exemplo. Por mais que ele tenha trabalhado anos e anos, né, em algo que nutriu toda a família, que deu condições, inclusive uma nova realidade, inclusive financeira, que rompeu muitos padrões de pessoas que vieram antes dele, eu não via que ele sentia prazer. E sempre foi muito... Tanto que pra mim, hoje, eu fico nessa briga interna, né? Mas assim, eu tô sentindo muito prazer no que eu faço e gera culpa. Culpa, essa é a legal você falar sobre isso. Não é? Porque assim, porque eu nunca vi ele falando assim, como trabalhar fosse algo prazeroso. E lógico, tem coisas no meu trabalho que não são prazerosas e olha que eu amo fazer, mas a parte da contabilidade, parte de ter que mexer em estratégia, isso, aquilo, nem sempre me dá aquele super tesão de fazer. Mas eu sei que faz parte dessa estrutura e que vai trazer resultados muito importantes. Então a gente vai aprendendo a ter prazer. Mas no caso dele, eu lembro muito do tipo, trabalho um monte, e aqui ninguém tá fazendo nada. E às vezes a gente tava fazendo as coisas em casa, né? Tipo, qual era a nossa função, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente era mais novo, era ajudar no sistema de casa, da limpeza, disso, daquilo, estudar, fazer mil coisas. Ele sempre chegava, né? E falava, ninguém tá fazendo nada, só eu faço as coisas, dinheiro não cai de árvore. E várias crenças, né? Que daí gera essa culpa quando as coisas a gente faz com prazer, vem com facilidade. Quando eu tenho, para mim foi um rompimento muito grande eu poder ir no mundo falar do jeito que eu falo, nessa espontaneidade, nessa diversão, nessa brincadeira, que embora eu tenha meus momentos sérios, sim, mas eu gosto de fazer as coisas a partir desse fogo, né, que é muito, às vezes, da inocência, mas ao mesmo tempo alinhado com uma sabedoria que é própria da minha energia. E às vezes vem uma culpa, né? Um negocinho ali da culpa do tipo, poxa, mas ninguém sentiu prazer. Quando eu olho para a família da minha mãe, ninguém sentiu prazer fazendo algo que amava. Agora talvez eles, com os trabalhos espirituais que eles fazem, para quem não sabe, meus pais têm um instituto xamânico, né? Trabalham bastante com a espiritualidade. Mas agora eles sentem prazer e uma conexão profunda, mas a vida inteira não. Daí na hora que você me falou isso, eu falei assim, culpa! Quando eu Elisa, tô sentindo muito prazer, é muito legal. É muito legal você trazer a culpa, porque o que mais acontece quando a gente começa a fazer diferente do que os nossos pais ancestrais faziam, é como se a nossa energia, a gente sentisse se afastar do sistema familiar. Como que eu não faço mais aquilo que eles faziam? É como se a gente se sentisse despertencidos e excluídos. A gente começa a sentir culpa por não ser leal a eles. Aí o que mais acontece? A pessoa deslizar, se auto-sabotar e voltar a fazer o que eles faziam. Aí se torna um ciclo condicionado e vicioso no sistema de auto-sabotagens, porque a culpa é forte. E a gente sente mesmo. Eu sentia muita culpa em sentir prazer. Hoje eu estava falando para o meu marido, ele estava perguntando dos intercâmbios que eu fiz, né, quando eu ia para fora do Brasil, e eu sentia muita satisfação de vivenciar tudo aquilo que na verdade eram os maiores sonhos do meu pai. Aí eu me auto-sabotava lá e falava assim, meu pai está precisando de mim, eu voltava a trabalhar com ele. Eu fiz isso 22 vezes da minha vida. Eu me sabotei 22 vezes. Eu ia voltar. Babado. E você sabe, Lari? Nossa, desculpa, pode terminar. E agora já me veio outra ideia aqui. Não, e me veio muitas coisas, até é muito forte isso que eu vou falar. As minhas primeiras relações sexuais, eu tinha orgasmo e chorava. Eu me sentia culpada por conta de tabu sexual vindo da minha família muito religiosa, né? E eu sentia culpada. Eu não sabia de onde estava vindo aquele choro quando eu sentia.
o orgasmo. Eu não sabia. E depois, né, trabalhando todo o meu inconsciente, quando eu despertei para ser terapeuta, me veio muito forte essa lealdade, né? Como que eu estou me permitindo ao prazer se muitas mulheres do meu sistema não se permitiram? Como que eu vou ser desleal a elas? Né? Como que eu não casei virgem? Muito forte, é muito forte. Sim, e essa questão é muito forte, porque a gente aqui nas práticas de alquimia sexual, nas práticas, né, somáticas do corpo, né, de trauma release, inclusive, é natural que a gente tenha esses processos, seja no sexo ou seja em movimentos que a gente faz para liberação de diferentes níveis, né? Porque quando a gente às vezes tem orgasmos, a primeira coisa que a gente às vezes sente quando vem uma raiva, porque tem gente que tem orgasmo e libera raiva. Libera tristeza, chora, culpa. E a primeira reação é fechar. Mas o meu choro era de culpa. Então, às vezes a gente fecha, né? Porque o que vem? Esse sentimento a gente não sabe lidar. E pra mim é muito fantástico quando fala isso, porque pra mim foi fantástico, porque eu também tinha muito disso, de rir, de chorar, de entrar em altas sensações. Inclusive, que quando a gente dá essa permissão de vivenciar essas emoções, potencializa, porque é um processo de cura, tanto na alquimia sexual, no tantra, no tantra e nos processos de trauma release. O orgasmo é uma energia muito forte de liberação, principalmente emocional, quando essa energia sobe. Então, é natural, não que seja legal sentir culpa, mas é uma energia tão forte e catártica que dá essa permissão pra gente soltar bloqueio emocional transgeracional, inclusive. Quando a gente vê, e a gente mexe totalmente, inclusive, no útero, porque o nosso útero, ele faz assim, quando a gente tem um orgasmo, a nossa vagina, a parede do canal vaginal, ela faz um uau e vai pro útero, e essa energia sobe pro coração e para todo o nosso sistema, liberando um monte de hormônio, fazendo todo o seu processo natural para potencializar, e a gente entra nessas coraças, né, em toda essa memória no corpo, que está no campo sutil, mas também mora no corpo de liberação. Então, quando você me fala, eu senti a culpa, também é um processo que, de certa forma, mesmo que a gente não compreenda e seja desafiador, é um processo de cura profunda, inclusive da ancestralidade, mesmo que seja desafiador. E pra mim é incrível isso. Assim, não que seja gostoso, ninguém gosta de... né, tá ali, maravilhosa, sentindo todas aquelas sensações, de repente, pá, culpa, raiva. E não é não sentir, mas é muito importante você falar isso, porque assim, não é não sentir, você não vai deixar de sentir suas sombras, né? É você se permitir sentir, dizer sim. Porque quando a gente diz não, eu não quero sentir isso. Você está usando de separatismo da sombra. Você vai sentir em dobro. Você não vai conseguir liberar esses apegos energéticos emocionais do seu corpo físico. Então, assim, sentiu a culpa? Sim, eu acolho essa culpa. Eu digo sim, ela faz parte do meu sistema, né? Quanto mais a gente diz sim para os nossos processos, mais a gente libera desses apegos energéticos, né? E o não vai se apoderando. O quanto eu resisti a olhar para isso. Eu não queria sentir isso. E continuei sentindo, né? A partir do momento que eu aceitei que fazia parte, da onde vinha, né? O interessante da gente fazer as técnicas de cura, né? É a gente enxergar a causa sobre o efeito que a gente vive, né? A origem das coisas. As origens, da gente conseguir transmutar, né? Senão a gente continua alinhada, carregando todos esses emaranhados. Sim, e é muito forte, né? Porque a gente não percebe, porque tá tudo muito entrelaçado. E somatiza muito, porque a culpa, a raiva, ela somatiza muito na nossa pelvis, né? Porque qual que é o mecanismo de defesa nosso? Por exemplo, se vocês sentem raiva, eu quando sinto raiva, a primeira reação do meu corpo é dar uma travada aqui, o ânus, a vagina se fecham, a pelvis faz assim, porque é um mecanismo de sobrevivência. Quando a gente sente medo, a mesma coisa, o nosso cóccix vai para frente, toda a nossa pelve se contrai, porque é um mecanismo do nosso sistema, né? Do nosso sobrevivente de reagir. Eu ataco, eu me finjo de morta, o que acontece, né? E muitas vezes a gente não percebe que continua sentindo isso, né? Esses medos que a gente sustenta há muitos anos,
da nossa história pessoal, que está impressa na história familiar, na história que a gente ouviu, na história que a gente viveu com a nossa família, com o sistema, mas a história sistêmica que vem atrás da gente. E é muito forte, porque a gente carrega, então, dentro do nosso corpo como um todo, mas principalmente no nosso útero, no nosso ovário, sim, no nosso colo e na nossa vagina, a história de todas essas pessoas. Afinal de contas, a gente precisou vir de um pênis, de uma vagina, de um útero, para vir a vida. E é muito forte, né? Porque daí a gente carrega todas essas sensações e muitas vezes não sabe como lidar. Por isso que é tão importante, assim, para mim foi um caminho muito de cura, não só para minha sexualidade, na minha capacidade orgástica, mas acima de tudo, a minha capacidade de me permitir, inclusive, aparecer num celular falando sobre sexo e prazer, sistema reprodutor, mas para mim, uma das coisas assim que você tinha comentado para mim também, né, ficou muito evidente, é o quanto eu lembro que há uns anos atrás, a minha vida financeira e de trabalho era sempre muito travada. Assim, mas muito, me faltava muito esse fogo da energia masculina. Eu não entendia muito bem. Mas era como se, assim, eu era rejeitada por tudo. Não, não, você não é capaz. Plá. E não sei o quê. Era sempre, eu fazia, só que outras pessoas recebiam mérito. Olha só que loucura. E daí eu resolvi, tá bom, então eu vou trabalhar, vou fazer do meu jeito, vou ser terapeuta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E foi num processo meu de respiração, né, das práticas de alquimia sexual voltado para a sexualidade, que é voltado totalmente para yin e yang e ancestralidade, a nossa origem, né, para daí desbloquear o prazer, a gente vai para a origem. E uma das práticas, menina, eu fiz 21 dias, que eu sei que, cara, eu e meu pai, a gente normalmente tem uma relação muito boa. Mas foram os 21 dias em que basicamente eu olhava pra cara do meu pai e eu queria pegar ele no tapa, vai ver. E eu não entendi o porquê. E a gente fazia as práticas, e não precisa ser assim de todo mundo, né? Mas assim, eu comecei a respirar então nessa minha energia masculina, em tudo isso que estava contido nos meus ovários e também no meu útero. E cara, quando eu fui descobrir, eu não estava sentindo tudo isso só por conta do meu pai. A gente tem uma história, né? Óbvio. Mas quando eu fui ver, eu tava vendo o meu avô, o pai do meu pai, e o quanto que as mulheres do meu sistema viam o meu avô paterno. Porque ele, assim, teve várias questões internas muito machistas, questões muito desafiadoras, principalmente com a minha avó, com bebida, jogo, de perder assim tudo, umas coisas muito loucas que infelizmente aconteceram, tá tudo bem. E é muito forte, porque eu lembro que eu nunca vou esquecer, porque a sensação eu via muito das mulheres da minha família com um sentimento muito forte, né? De raiva com relação a ele. Não que elas tenham consciência disso, mas um sentimento tipo rejeição, todo mal. E quando, principalmente na parte do masculino, né? Da família paterna, as mulheres em si não deram muito certo em questão de relacionamentos, tem bastante desequilíbrio. Quase, eu acho que, não. Das mulheres, nenhuma tiveram uma relação saudável com o masculino nos relacionamentos até hoje. Sim, tem bastante desequilíbrios, né? E é muito forte, porque daí, tá bom, cheguei nesse patamar. E como eu tava fazendo esse processo, chegou uma hora que eu via só o meu avô criança. Olha só que gente, adoro contar processo, né? Vai ver. E daí eu via ele sendo rejeitado, inclusive pela mãe, porque ele foi o bastardo, entre aspas, né? Um filho fora da relação. E dentro da família, então, do pai dele, meu bisavô, era uma família que tinha condições, mas que já tinha uma família que seria oficial. E a mãe dele rejeitou e ele foi para essa família. E por mais que ele tivesse todas as questões, né, das condições de vida, das finanças, né, ele se sentia excluído. E, cara, para mim foi muito forte, porque eu nunca vou esquecer, quando eu terminei esses 21 dias, né, que era uma prática para eu poder orientar outras mulheres, foi quando eu comecei a viajar, começou a aparecer gente. Eu fazia alguma coisa, aparecia gente para trabalho. Era muito doido, porque, foram os 21 dias que eu quase peguei meu pai. O quê, cara? A gente tem uma relação muito boa, mas na hora que terminou, parece que trouxe uma energia do tipo, eu vou pro mundo e não tem ninguém que me pare. Né? E assim, antes eu tava muito no medo, muito no feminino estagnado, que não se movimenta para liberar, agir, liberar, receber. Né? Porque a gente precisa ir para a vida, mas também chega um momento que a gente precisa soltar para que as coisas venham. Porque também ficar no controle de que tudo precisa ser exatamente como a gente quer,
corta totalmente o fluxo, não só da abundância, do prazer, dos nossos processos criativos e do trabalho, porque a gente não tem controle de nada na nossa vida, muito menos do orgasmo. Orgasmos potentes, fluidos e múltiplos, é só quando a gente abre mão do controle. A gente faz, a gente age, a gente toca, né, que também é uma posição de energia masculina. Quando a gente toca alguém, a gente olha alguém, a gente projeta energia, é uma energia masculina. E quando a gente recebe o toque, né, inclusive a penetração, seja genital ou não, é uma recepção, tanto da mulher quanto o homem, quanto duas mulheres, dois homens, e essa mesma relação com a vida, essa capacidade de ir, de entregar, de receber. Então a gente vai vendo como tudo é energia sexual, como tudo fala também do nosso útero, ovários, da nossa vagina, e acima de tudo do coração, porque tudo aquilo que a gente só ficar na genital, que é maravilhosa, mas como que a gente conduz o próprio toque, a própria forma como a gente vai para a vida, se a gente não tem esse coração saudável, né? Essa criança interna saudável, que se dá a permissão de vamos todo mundo se amar, ou então permissão, eu mereço mesmo tudo isso, né? Porque inclusive fisicamente, quanto mais aberto, mais forte está o coração, quanto mais, inclusive, em contato com as nossas mamas, mais a gente libera ocitocina, mais saudável é o nosso útero e nossos ovários. Fisicamente eu posso explicar para vocês. É possível a gente ficar mais fértil quando esse coração está saudável e as nossas mamas estão, por conta da liberação hormonal da pituitária e da pineal. É uma viagem, gente. Então, você vê, o energético e o corpo, eles dançam completamente. E isso envolve todas as áreas da nossa vida, né? Faz sentido para você, Lari? Porque eu me empolguei agora. Não, maravilhosa, faz total sentido. E é exatamente isso. Quando a gente sai do linear e a gente cria uma amplitude de olhar, a gente consegue ter uma nova percepção, que foi o que a Elisa fez. Ela saiu do linear de acordo com aquele problema que ela estava, aquele conflito que ela estava tendo, né? Ela fazia e cadê? Nada dava certo. Não dava certo, enfim. E daí ela criou uma amplitude, ela olhou para trás, ela foi lá para o avô, ela conseguiu perceber o que ele passou lá atrás, trouxe mais aceitação, porque como ele poderia dar aquilo que não teve, né? A partir do momento que libera com aceitação aquilo que ela estava carregando no passado, ela consegue tomar mais da força do masculino, né? E quando a gente acessa a causa sobre efeito, a origem daquilo que está barrando o nosso fluxo, que tem a ver com pessoas no nosso sistema, a gente vive aquela emoção mais pura. Por isso que a gente entra numa catarse emocional. É como se a gente estivesse vivenciando aquela emoção, aquela situação, naquele exato momento. Ela começou a ter conflito com o pai, ela falava assim, nossa, parecia que eu estava vivenciando aquilo aquela situação que meu avô vivenciou lá atrás, naquele momento, no momento presente. Então, por isso que é tão desafiador a gente olhar as nossas sombras, porque vai doer, a gente vai passar por catarses emocionais, a gente vai sentir tudo aquilo vivo novamente, né? Sim, aquelas dores, aqueles medos, aquelas inseguranças, aqueles emaranhados, mas é somente assim que a gente consegue acolher a sombra para, né, trazer luz para aquela situação, a iluminação. E essa dança, né, do receptivo e do ativo, do feminino, do masculino, a gente dosar a mente e o coração, é tudo um equilíbrio de troca com a natureza, né? A gente dosar a participação do feminino, do masculino e assim, sim, né, doar e receber, né? Nossa, porque é muito forte. Ai, desculpa, Lari, te interrompi, né? Pode falar, pai, tá? E assim, o que eu gosto muito de falar é que, assim, a minha relação com meu avô, gente, eu sou de Santa Catarina, mas eu moro, a maior parte da minha vida, eu só morei os meus primeiros 9 meses em Santa Catarina, né? A família, eu tava muito pequena quando a gente veio pro interior de São Paulo. E é muito doido, porque eu só via meu avô 2 vezes por ano e olha lá. Então, para mim foi uma surpresa, porque para mim o meu avô era aquele cara bacana que me dava balinha de café, só que eu não tinha uma história, Elisa, racionalmente, uma história fixa com ele. E quando eu acessei isso, eu falei, putz, grima, como assim esse cara tá aqui? Mas ao mesmo tempo foi muito bonito, assim, porque
Não quer dizer que eu preciso resolver a história dele, não quer dizer que eu preciso repetir o padrão dele, ou repetir a dor do feminino dentro, né, do meu sistema masculino ancestral, mas abrir uma porta, assim, muito de autoconfiança. E não quer dizer que é só isso. Eu tenho certeza, eu gosto muito de falar que a cura, ela é muito cíclica, né? Porque de tempos em tempos eu continuo vendo esse meu masculino que é ferido e que está encontrando um equilíbrio a todo momento, a todas as vezes que eu me permito vivenciar outros níveis do meu trabalho, outros níveis do meu prazer, né? E é muito bonito porque, por exemplo, a capacidade de sentir outras sensações orgásticas, essa fertilidade energética de criação, vem muito também. E a própria abertura da vagina mesmo, de receber e sentir essa sensibilidade de tomar sem medo, né? A penetração, porque eu tenho uma relação com homens, né? Assim, de receber sem medo, de inconscientemente sem medo, que possa causar algum mal, porque a gente tem esse registro. Então a gente percebe que muitas vezes a gente racionalmente não entende, mas quando se permite entrar nesses processos mais sutis e deixar que o corpo e o campo conte a sua história, né? Conte tal como foi, simplesmente para ele se reequilibrar, traz transformações profundas. E é muito incrível. A Gabi aqui fez uma pergunta que eu acho que cabe bem com o propósito, inclusive, dessa live. A Gabi Noia falou o seguinte: essa prática está dentro do teu, ou é possível encontrar aqui o curso? Então, a gente, na semana que vem, no dia... Opa, já estou falando da data errada, né? O dia 16, no próximo sábado, às 2h14, eu vou estar em Rio Claro com a Larissa, maravilhosa, lá no Espaço Yucca, para fazer a prática do parir a si mesmo, que é entrar num processo de ativar essa energia sexual e trazer nosso corpo e a nossa energia, que é nossa, honrar os nossos ancestrais, mas acima de tudo trazer também essa força, né? Cada vez mais pra gente. A gente honra, mas nessa permissão de viver livre os nossos sonhos. A gente traz esse senso de lealdade, de falar obrigada até aqui, mas agora a gente está pronta para voar, para criar, parir, para ser fértil, para trazer essas crianças ao mundo com muito mais integridade com a gente, que sejam as nossas escolhas de decidir ter um filho, de decidir desenvolver um projeto, um trabalho, um orgasmo, muito mais dentro desse corpo, com menos ruídos, talvez, né? Dessa história do que a gente deveria ser, do que a gente deveria sentir, realizar, de como deveria até mesmo ser o sexo. Né? Ou de que a idade está chegando, você precisa fazer isso como todos antes fizeram. É uma permissão de trazer essa energia para o nosso corpo e ver o que aqui dentro ele quer criar. Inclusive, eu só faço meu trabalho hoje por conta dessa prática. Antes nossa, já estou contando uma história, né? Mas antes eu vivia na academia, né? Para quem não sabe, eu sou cientista política de formação, socióloga e antropóloga. E foi quando, num momento de virada mesmo na minha vida, quando eu comecei a acessar alguns bloqueios de memórias de abuso, né, infantil, eu comecei a estudar sexualidade e eu joguei tudo pro alto, porque eu não sabia o que eu fazia. Eu lembrava que eu gostava muito de estudar, né, isso. Eu sempre gostei de jogos de poder, vai vendo. Mas eu sempre gostei de justiça, porque eu sou libriana, tripla, aqui dentro do meu mapa. E chegou um momento em que eu tava com tudo parado, e eu não sabia o que eu queria fazer. E eu nunca vou esquecer que quando eu vi essa prática parir a si mesma, a primeira mensagem que me veio à mente é que eu queria limpar meu útero dos meus antigos parceiros. E é muito doido, porque quando eu acessei essa força da minha energia sexual, ele queria, sim, liberar de tanta história, não só dos meus parceiros, dos meus ancestrais, de todos os abortos energéticos, de pulsos criativos que não chegaram a vir à vida, ou de coisas que eu não conseguia, né, soltar, o medo de coisas que aconteceram, de experiências, né? E quando passou esse processo de limpeza, simplesmente eu senti que o que eu queria fazer é exatamente o que eu fazia hoje. Na proporção que eu faço hoje, falando com várias mulheres, eu tenho a experiência de conduzir práticas com várias mulheres. Eu me via fazendo exatamente o que eu faço hoje. E para mim é muito fantástico, porque eu fui lá buscando algo, porque eu queria me abrir para novas relações e eu queria, então, limpar os antigos relacionamentos. Mas a verdade é que a minha alma queria se encontrar. E falar, olha, é isso daqui. Quando eu soltei os ruídos, a minha alma falou, nossa, é isso daqui. E eu falei assim, beleza, vamos para esse canto. E é isso que se transformou o projeto hoje que eu faço. Viagem, né, gente? Eu contei minha vida inteira. E eu sempre digo, né, nossas maiores feridas é o nosso maior potencial de cura. A ferida é sagrada, né? Então, é muito a gente acolher as sombras e transformar em luz.
onde está o nosso maior medo e Maior medo. insegurança é onde que está a nossa maior força. E não vou Exato. dizer que é fácil, assim, a gente lidar com os nossos medos, mas a minha questão sempre foi muito a sexualidade, diferentes níveis, mesmo que eu não soubesse, principalmente com o processo criativo, com o processo de abundância, com o processo de trabalho e sexo mesmo. E eu não admitia, eu achava que era super fodona. E daí, quando eu entrei nesse espaço e me permiti olhar para esses medos, essas inseguranças de ser rejeitada, esse medo, né, de ser exatamente quem eles é frente a outra pessoa, nesses níveis todos, foi quando eu entendi que, meu, quem eu sou é o meu maior valor. Tudo isso que eu negava, né, que eu tentava colocar numa caixinha, tinha uma força tremenda. E eu acho que isso é para todo mundo, né? Elisa não é exclusividade, aqui a gente só precisa se reencontrar, entender onde que está a nossa força. A nossa dor, né, principalmente na alquimia, a gente usa muito essa força do sexual, né, essa energia sexual para integrar o coração, para a gente começar a liberar a dor da nossa história, do nosso campo, para dizer sim para quem realmente guia tudo isso, né? Que ele é o ser, a nossa essência, o que a gente está buscando para além do que nos disseram. E isso a gente vai entendendo, então, que onde está a nossa dor está maior tesouro, né? Os alquimistas já sabiam disso, né? Essa capacidade de transmutar e transformar, né, o metal em ouro, assim como a nossa capacidade de transmutar, transformar a dor em tesouro. Não que seja legal passar pela dor, né, gente? Mas a forma como a gente sai dela. E para mim é incrível, assim mesmo. Eu gosto de todas essas técnicas terapêuticas, né? Tanto a alquimia sexual, o parir a si mesma, que é o próximo sábado, assim como a Exatamente. constelação. Gente, essas técnicas estão aí porque abriram muitos campos, né? Acredito que a história da Lari deve ser de alguma forma parecida para ela fazer o que ela faz hoje, né? Para as escolhas que ela faz Exatamente. hoje. Faz sentido para Exatamente. vocês, gente? Oi, E, Fátima, boa tarde. e Pode é falar, isso, Lari. né, Elisa? Através, né, da permissão da nossa criatividade, né, dos desejos conscientes, a gente pode criar novas realidades, criar novas possibilidades para a nossa vida. E a gente tem um leque de ferramentas hoje de ajustes, né, de técnicas de cura para a gente acessar, né, esse nosso poder co-criativo, né, de manifestação aqui nesse plano físico. Então, fica o convite para a vivência da Elisa, que nós, né, iremos fazer em conjunto, né, no Yuki Spa em Rio Claro. E eu tive uma experiência incrível com a Elisa nessas últimas sessões, né, Elisa? Ai, foi muito incrível. E eu senti muita necessidade, né? Já estava sentindo o chamado. Eu falo, eu co-criei a Elisa, porque ela também já estava sentindo o mesmo, né? Que eu queria trazê-la para Rio Claro, pela necessidade que eu senti, né? Em relação aos meus clientes e tudo mais, de vivenciar, de experienciar uma vivência com a Elisa que é fantástico. Então, se sentiu, faz sentido, sinta um chamado. Estaremos aqui sábado. Sim, nossa, vai ser muito legal e para mim eu já tô sentindo que vai ser muito incrível. É uma Sim. prática que eu amo fazer e é a primeira vez que eu vou fazer presencial desde a pandemia, né, gente? E quando a Lari veio com a proposta, eu já estava sentindo no campo que eu queria voltar aos trabalhos presenciais, mas eu estava esperando ter alguém de confiança, né, pra gente fazer essa parceria. E, meu, quando a Lari chegou com o jeitão dela, eu falei assim, meu, é essa mulher, é essa bruxa. Meu, não tem jeito, não. Agora é o dia inteiro. A Lari, me socorre, Lari. Adoro. Mas é um encontro de almas, né? E é uma troca imensa de aprendizados, né? Uma auxilia a outra e unindo forças, juntas somos mais fortes para auxiliar a humanidade. Então, estaremos juntas nesse evento sábado. Sim, nossa, Sou gratidão, de Porto viu, Alegre, Lari? senão estaria com certeza. A Gabi. A Gabi tá falando que não vai estar online, amada. Mas vira e mexe, eu faço essa prática ao vivo, viu? Online. Então daí é só ficar de olho aqui nos eventos que a gente vai anunciando, porque vira e mexe a gente faz, viu?
E daí quem está na região aqui de Rio Claro, São Carlos, Araraquara, toda essa região aqui do interior de São Paulo é mais do que bem-vindo. Quem tiver de outras regiões quiser vir também pode, né? E vai ser mais do que bem-vindo a participar. Vai ser uma alegria tremenda poder estar junto com vocês, poder abraçar. E eu estou muito feliz mesmo com o convite, viu? Não vejo a hora de chegar. Então é isso, meninas. Vamos se autoparir cada vez mais para a gente criar os nossos bebês físicos, os nossos bebês energéticos e também toda essa capacidade orgástica. Aqui tá dando que tem 28 segundos para finalizar, então, ai, gratidão, viu, gente? Gratidão a todos. Mari. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Sim, manda direct, a gente vai deixar também o número aqui, tá bom? Então é isso, gente, um ótimo domingo para vocês e gratidão por estar aqui com a gente, viu? Um beijão. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.